Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja também sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. É interessante, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo e eu acho muito interessante quando a gente revisita algum texto que já nos é familiar, que já nos é conhecido, e a gente lê aquele texto achando que já o compreendeu, que já sabe o que ele tem para dizer, e aí o Espírito Santo vem, nos surpreende e nos traz novas revelações a respeito desse texto. E aí se confirma a palavra quando diz, né, que as Escrituras, quando dizem que a palavra é viva e eficaz, a palavra se renova em nós e por meio de nós. Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor num texto conhecido, Mateus no capítulo 8. Na verdade, abra no capítulo 7. Finalzinho do capítulo 7, nos últimos versículos 28 e 29, e depois nós leremos no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Mateus 7, 28, 29 e 8, do 1 ao 4. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, para te cultuar, engrandecer o teu santo nome e para aprender mais de ti, Senhor. Fala com cada um de nós, Deus, na medida que nós possamos suportar. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então, como deu para perceber aí, lendo o finalzinho do capítulo 7, o texto do capítulo 8 vem logo em seguida do Sermão do Monte, né? O capítulo 7, 28 e 29 é o finalzinho aí do Sermão do Monte. E diz lá então, no versículo 28 e 29, que as multidões ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, ou seja, como aqueles que eles estavam acostumados a ouvir até então. E o início do capítulo 8, então, diz que Jesus desceu do monte, né, e foi seguido por uma multidão. E aí, então, o leproso se aproxima de Jesus e pede para Jesus o curar. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse texto é que certamente o leproso ouviu tudo aquilo que Jesus pregou e ministrou no Sermão do Monte. E mais do que interessante ele ter ouvido, é que ele acreditou. Porque se ele não tivesse acreditado, ele não teria ousado se aproximar de Jesus. Porque o que acontecia, o que a gente sabe, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, o que a gente sabe sobre como eram tratados os leprosos, como era visto naquela época essa doença. Era uma doença incurável, e aqueles que a tinham que ser mantidos, eram mantidos isolados em cavernas,
Eles não poderiam conversar com os que tivessem sãos, eles não poderiam nem sequer se aproximar daqueles que estivessem são. Eles viviam afastados, e se eles estivessem passando num lugar público, eles deveriam gritar em alta voz: leproso, 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 que é para as pessoas não se aproximarem deles. Então, quer dizer, era uma vida completamente isolada, era uma vida de vergonha, era uma vida de exclusão. Então, quando esse leproso se aproxima de Jesus, ele sabe os riscos que ele estava correndo. Mas ele correu todos esses riscos porque ele acreditou naquilo que Jesus havia dito. Por isso, o capítulo 7, o final do capítulo 7, é muito interessante. Porque lá diz que uma grande multidão seguiu Jesus, e eles perceberam que Jesus estava falando a respeito das doutrinas com autoridade. Então, a autoridade que Jesus falava, ou que Jesus falou, deu a certeza, a plena convicção àquele leproso que ele poderia se aproximar e pedir por um milagre, que ele receberia o seu milagre. Porque ele estava correndo risco. Se tudo aquilo que Jesus falou não fosse verdade, ele iria se aproximar, pedir um milagre, não receberia o milagre, e de alguma forma ainda seria punido, porque teria contrariado aí uma regra, uma lei da época a respeito da doença que ele tinha. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que, se você quer, ou se você espera um milagre, uma cura, seja em que nível for, você tem que crer que Jesus tem poder para te curar. Se você não crer, você até pode ser curado, porque a graça e a misericórdia do Senhor está muito além de nós. Mas se você crer, você vai em busca dessa cura, você vai em busca daquele que pode te curar. Nós aprendemos também mais algumas coisas com esse texto. Nós aprendemos, por exemplo, que o amor de Deus por nós é incondicional. Independe das nossas circunstâncias, independe de quem nós somos, independe do estado em que nós nos encontramos. Deus nos ama como nós somos. O leproso estava contaminado, o leproso era alguém impuro, o leproso era alguém cheio de feridas. E na concepção, ou no contexto da época, ele era certamente um pecador. Porque eles entendiam que a doença era uma forma de castigo por algum pecado. Nós temos lá no Evangelho de João, quando é perguntado a Jesus a respeito de um deficiente, quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse assim? Então havia essa mentalidade. Se há uma deficiência, se há uma doença, é uma espécie de um castigo por um pecado cometido. Então isso nos deixa claro que Deus nos ama como somos e como estamos. Como estamos. E Jesus então o toca, sabendo da proibição de tocar um leproso. Mas ainda assim Jesus o toca. E aquele toque de Jesus, muito antes da cura, levou aquele homem o sentido, ou devolveu aquele homem o sentido do pertencimento. Acolheu aquele homem, inseriu aquele homem na sociedade novamente. Aquele homem que estava marginalizado de todas as formas possíveis e imagináveis, aquele homem que era indigno de receber o toque de uma pessoa. Ele encontra em Jesus aceitação e acolhimento. Mas tudo isso porque ele acreditou. E da mesma maneira, eu e você somos aceitos por Jesus, somos aceitos pelo nosso Pai, da maneira que nós estamos, da maneira que nós somos. Entenda uma coisa, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, nem nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Ele te ama como você é.
Mas agora eu quero que você preste atenção. Essa verdade, que Deus nos ama como somos, é uma verdade universal, é uma verdade fundamental para a vida do cristão, mas não é uma desculpa para que nós demos lugar ao pecado nas nossas vidas. Não é uma desculpa para que nós nos conformemos com a condição em que nós nos encontramos. Não é uma desculpa para que nós permaneçamos cometendo os mesmos erros. Não é desculpa para que todos aqueles nossos vícios e comportamentos que não agradam ao Senhor permaneçam. Não é para você pensar, bom, já que Deus me ama como eu sou, já que o amor de Deus está sobre a minha vida, eu posso continuar fazendo o que sempre fiz, da maneira que sempre fiz, porque afinal de contas nada vai me acontecer, não. A verdade, sim, que o amor de Deus por nós não muda. Porém, nós sofreremos as consequências das nossas ações. Nós sofreremos as consequências de todos os atos que nós praticarmos. Então, nós precisamos entender que todas as nossas escolhas geram consequências sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos deixar claro que há uma grande distinção entre aceitação e aprovação. Deus te aceita como você é, mas Ele não aprova tudo o que você faz. Essas duas coisas são diferentes. Deus nos ama como somos, mas Ele não aprova aquilo que nós, ou tudo aquilo que nós fazemos. E nós sabemos aquilo que agrada ao Senhor, e nós sabemos aquilo que não agrada ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, esse é um dos papéis dele, de nos confrontar, de falar conosco, todas as vezes que nós fazemos algo que está fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. E o pecado causa separação entre nós e Deus. O pecado causa uma ruptura no nosso relacionamento com o Senhor, nos afasta do Senhor, e somos nós que nos afastamos do Senhor. Porque você se lembra das parábolas, a ovelha perdida, a parábola do filho pródigo? É sempre o homem quem se afasta do Senhor, e o Senhor sempre vai em busca dele. O pecado nos afasta do Senhor, mas o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Lá como no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, que diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Os nossos pecados provocam então essa ruptura. Os nossos pecados nos impedem de ver a Deus e de ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. E todas as vezes que nós cedemos a esses pecados, nós provocamos esse afastamento. Lá em Gênesis, na narrativa da criação, nós temos o relato de Adão e Eva. Quando eles pecaram, diz o texto que eles se esconderam. Deus, como fazia sempre na viração do dia, no entardecer, foi ao encontro deles para se relacionar com eles, mas não os encontrou, porque eles estavam escondidos. E Deus pergunta: onde vocês estão? Deus já sabia tudo o que havia acontecido, mas ainda assim Deus continuou cumprindo o seu papel de pai, daquele que acolhe, daquele que ama. Ele foi ao encontro deles como ia todo final de tarde. E Deus já sabia o que eles haviam feito, já sabia que eles haviam pecado. Mas ainda assim Deus não os rejeitou. Somos sempre nós que rejeitamos a Deus. Somos sempre nós que nos separamos de Deus. Somos sempre nós que causamos essa ruptura, que quebramos esse relacionamento, que colocamos esse relacionamento entre nós e Deus em risco. Então o homem ali no jardim se esconde de Deus. E se esconde por quê? Porque tem vergonha, porque reconhece que errou.
E assim somos nós sabemos quando nós erramos, nós sabemos quando nós pecamos, nós sabemos quando nós pisamos na bola, a gente sabe. Só que muitas vezes a gente fica buscando uma série de desculpas para o nosso erro, enquanto o caminho mais curto para retomarmos o relacionamento com Deus seria reconhecermos logo: ó Deus, pequei contra ti, pequei contra o meu irmão, pequei contra eu mesmo. Porque quando pecamos, nós pecamos também contra nós. Pecamos contra os projetos que Deus tem para a nossa vida. Mas nós ficamos, dando voltas e voltas, procurando uma desculpa, procurando uma justificativa. Escolhemos o caminho mais longo, enquanto Deus está lá sempre com os braços abertos, esperando que a gente volte. Porque tudo que Ele quer, todo o projeto dele sempre foi resgatar a humanidade. Sempre foi tornar-nos como o seu Filho unigênito, como o seu Filho primeiro, como Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus para todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo tocar no seu coração e levar até a sua mente o reconhecimento de um pecado, não fica dando voltas. Corra logo para o altar do Senhor, e o altar do Senhor pode ser em qualquer lugar que o Espírito Santo te toque, lá na sua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, aonde você estiver. E se coloque na presença do Senhor, reconheça o seu pecado, peça perdão e volte para os braços do Pai, volte para o caminho que Deus tem preparado para você. Uma outra coisa que a gente aprende aqui também com esse texto é que somente o amor de Deus pode trazer uma transformação genuína e profunda. Nós não conseguimos mudar por conta própria, mudar na nossa essência, nós não conseguimos. Podemos até mudar um comportamento ou outro, mas aperfeiçoar o nosso caráter só mesmo com a ação divina. Só mesmo com a orientação divina e só mesmo com esse amor que está disponível e que alcança a todos nós. O máximo que nós conseguimos fazer é condicionarmos um comportamento ou outro ou nos adaptarmos a uma situação diferente. Mas mudar o nosso caráter é ação divina, que passa pelo reconhecimento de que nós precisamos dessa mudança, que nós precisamos dessa transformação, porque somente Deus pode transformar alguém de dentro para fora. Senão essa transformação vai ser só casual, vai ser só existencial no sentido momentâneo, conveniente para aquele momento ou para aquele ambiente que eu estou frequentando. Não será uma mudança, uma transformação genuína. Não será uma conversão, uma mudança de rota. Nós precisamos de mudar a nossa cosmovisão, a maneira que eu vejo o mundo, a maneira que eu me comporto no mundo, a maneira que eu sou no mundo. Isso passa pela maneira como eu me relaciono com Deus, isso passa pela maneira como eu me relaciono com o outro, isso passa pela maneira como eu me relaciono comigo mesmo. Mas isso é só a ação divina que pode fazer. Não há no ser humano capacidade para que essa transformação aconteça. Só Deus pode transformar seres corruptos em seres honestos. Só Deus pode transformar um mentiroso contumaz numa pessoa que preza pela verdade. Só Deus pode transformar genuinamente a mim e a você. Somente Deus. Porque Ele vai no íntimo do nosso coração. E nós sabemos que coração, biblicamente falando, abrange tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que desejamos, abrange todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Só Deus pode trazer essa transformação. E quando nós somos transformados dessa forma, de dentro para fora, aí então nós podemos ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, e nós podemos, como aquele leproso, sentimos o toque curador do Senhor. Nós precisamos então estender essa forma de pensar e de ser
a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos propagar essa transformação de uma forma visível. Não basta de fala, mas de fato, sermos transformados e sermos testemunhas, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para isso que nós fomos chamados, para testemunharmos, para através de quem nós somos, para através do que falamos, do que pensamos, da forma que agimos, mostrar para o mundo quem é Deus, manifestar para o mundo o amor de Deus e dizer para o mundo que esse amor que nos alcançou está disponível a todo aquele que o aceitar. Precisamos também aprender com Jesus a tocar as pessoas. E não é só o toque físico, mas tocar as pessoas com a nossa presença. O texto diz que multidões seguiam Jesus porque ele falava como quem tinha autoridade. Essa autoridade precisa estar na vida do cristão, não autoritarismo. Não autoritarismo. Nós não mandamos em nada. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é do pastor, a igreja não é da liderança. A igreja é de Jesus Cristo. Mas nós precisamos ter autoridade quando nós falamos a respeito daquilo que nós cremos. E o que é que nos dá essa autoridade? O que nos dá essa autoridade é a presença de Cristo em nós. E a presença de Cristo em nós só será revelada, percebida, se ela realmente for verdadeira, não for apenas de aparência. Se Cristo realmente estiver em nós, como Paulo diz, olha, já não sou eu mais, eu já não sei nem mais se sou eu ou se é Cristo. É uma mistura perfeita. Tanto faz se você seguir a mim, é o que Paulo fala, ou se você seguir a Cristo, porque nós somos um. E a palavra também nos diz que o mundo só vai crer o dia em que nós formos um. Então isso também tem a ver com unidade. Caminharmos juntos, falarmos as mesmas coisas, entendermos qual é a nossa crença, quais são as nossas doutrinas, o que é que nós pregamos, no que é que nós acreditamos. Assim nós vamos tocar as pessoas, não só fisicamente, mas nós vamos tocar as pessoas com aquilo que nós falamos, com a nossa presença. E podemos levar então também transformação, sermos agentes, instrumentos na mão do Senhor para transformarmos esse mundo. Hoje, as mãos que podem tocar o leproso, e seja o leproso em que área for, aquele que estiver precisando de cura em que área for, essas mãos hoje são as minhas mãos, são as suas mãos. São as minhas mãos e as suas mãos que o Senhor quer usar para levar a cura àqueles que precisam. Porque Deus não quer transformar somente ou levar a cura somente para uma área da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Ele quer transformar as nossas vidas. E isso é mais uma coisa que nós aprendemos com o texto. Deus quer nos transformar por inteiro. Deus, quando olha para mim e para você, Ele nos vê por inteiro. Com as nossas necessidades físicas, com as nossas necessidades emocionais, psíquicas, com as nossas necessidades sociais. E Deus quer agir em todas essas áreas das nossas vidas. Deus quer nos transformar de maneira completa. O leproso é um exemplo disso. Ele precisava da cura física, sim, mas a cura física não iria trazer para ela só esse benefício, traria para ele também de volta a saúde, mas restauraria o relacionamento com a família, com os amigos que ele havia perdido, com a sua comunidade. A sua dignidade, a sua autonomia seria restabelecida, o seu valor, ele não precisaria mais viver de mendicância, ele poderia trabalhar para garantir o seu sustento. A sua alegria seria devolvida, a sua esperança. Porque pensa que esperança tem a ver com o futuro. Que esperança um leproso tinha nessa época? Que visão de futuro ele tinha? O que ele esperava do futuro? Ele havia perdido tudo. Não era só uma doença que atingia ali a sua pele. Era uma doença que já havia atingido a sua alma. E quantas doenças têm atingido as nossas almas?
Quantas doenças têm trazido sobre nós um peso que faz com que a gente se arraste, sabe aquela imagem daqueles presos que carregam aquelas correntes e vão se arrastando. Tem muitas doenças da alma que fazem isso com a gente. A gente não consegue mais viver, a gente vai se arrastando. E Deus quer nessa noite derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida a cura que só Ele pode dar. Deus quer nessa noite transformar a minha vida e transformar a sua vida. Deus quer resgatar a dignidade que talvez você tenha perdido. Deus quer resgatar o relacionamento que talvez você tenha perdido com a sua família ou com a sua comunidade. Deus quer resgatar a tua autoestima. Deus quer resgatar a tua esperança. Deus quer resgatar os teus sonhos. Porque a proposta de Deus é uma proposta de cura integral. É corpo, é alma e espírito. O projeto que Deus tem para mim e para você é um projeto de cura em todas as áreas das nossas vidas. E muitas vezes nós nos achegamos ao Senhor para pedir cura por uma enfermidade, ou talvez para pedir uma solução para um problema financeiro, ou talvez por um relacionamento, seja ele em que âmbito for. Mas isso é muito pouco, porque nós somos limitados. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é muito maior. É um projeto de restauração completa, absoluta e eterna. Deus quer restaurar a sua dignidade, Deus quer restaurar a nossa honra, Deus quer restaurar o seu amor próprio, Deus quer restaurar os seus sonhos. Deus quer restaurar relações que tenham sido quebradas. Deus quer restaurar também a sua vida financeira, porque Deus quer sim que você tenha uma vida digna. Deus quer restaurar também a sua saúde. Deus quer restaurar a sua vida por inteiro. E por isso, e somente por isso, nós não podemos nos conformar com as áreas de debilidade que estão na nossa vida. Por isso, nessa noite, Deus te convida a se colocar na presença dEle, entregar para Ele todas as áreas da sua vida e pedir para Ele por essa restauração. Entregue para o Senhor os seus medos, entregue para o Senhor todas as suas fragilidades, entregue para o Senhor todas as suas dúvidas, entregue para o Senhor todas as feridas abertas que estão sangrando dentro do seu peito e permita que o Senhor toque em você nessa noite e lhe proporcione a cura que Ele já preparou para você. Eu te convido a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor. E se você precisa nessa noite de uma cura, seja em que área for da sua vida, se você precisa de restauração, faça como aquele leproso, acredite. Acredite nos ensinamentos de Jesus, acredite na autoridade de Jesus, acredite naquilo que a palavra do Senhor diz para você. Vá até Ele e peça: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a minha vida. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar os meus relacionamentos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a minha família. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a minha comunidade. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar. E você vai ouvir do Senhor nessa noite: eu quero. Fica limpo. Fica limpa. Se coloque na presença do Senhor enquanto o ministério de louvor ministra essa canção sobre as nossas vidas. Me escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar.
és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escuta. Me escutas quando eu clamo. Acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quero te convidar a colocar uma das suas mãos no teu coração. E vamos orar. Senhor, só o teu toque pode transformar as nossas vidas por inteiro. E só o teu toque pode nos transformar, Pai, de dentro para fora. Deus, só por meio do teu amor nós podemos obter a cura, Deus, para as nossas doenças, sejam elas, Deus, no nosso corpo, sejam elas doenças das nossas almas. E nós cremos, Deus, que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama assim como nós estamos, assim como nós somos, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, com as nossas feridas, com o nosso mau cheiro, Deus. E nós não queremos mais, Deus, nos esconder de Ti por causa da vergonha do nosso pecado. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, confessarmos os nossos pecados e clamarmos pela Tua cura. Nós nos entregamos ao Seu amor, Deus. Nós nos lançamos aos Teus braços e rogamos pelo Teu toque, Deus. O Teu toque de amor, que pode nos curar, que pode nos restaurar, que pode nos transformar, que pode trazer de volta os nossos sonhos, Senhor, que pode trazer de volta a nossa esperança. O Senhor conhece as nossas vidas, Deus. O Senhor conhece os nossos pecados, o Senhor conhece as nossas fragilidades. O Senhor conhece os nossos malfeitos. O Senhor conhece as áreas das nossas vidas que precisam do Seu toque. Ó Deus, que nesse momento, esse Seu precioso e poderoso toque nos liberte, Pai, em nome de Jesus. Nos liberte de toda a prisão de Satanás, Senhor. Nos liberte de toda armadilha que tem nos impedido de viver a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, que nessa noite, se porventura algum dos meus irmãos, se porventura alguém que nos acompanha, Senhor, não se sente amado, Senhor, amado por Ti, amada por Jesus, que nessa noite, que nesse momento, eles sejam envolvidos, elas sejam envolvidas
pelo teu amor, Senhor, pelos teus braços de amor. E que agora, Deus, cientes desse teu amor, cientes da tua graça e da tua misericórdia, eles possam caminhar fortalecidos por ti e certos, Deus, de que o teu toque os curou. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos e declaramos, Senhor. Vou te convidar a ficar de pé. Declare junto com o ministério de louvor. Declare que você crê. Declare, igreja, creio. Creio que tu és a cura. Creio que